Agora, nessa parte do módulo, eu vou falar um pouco sobre a estereoquímica de açúcares e aminoácidos. Na bioquímica, vocês vão ver que é utilizada a nomenclatura D e L, que foi feita por Fischer em 1891. Nessa nomenclatura, D significa destro ou direita e L, levo, esquerda. Porém, essa nomenclatura só pode ser usada nas projeções de Fischer de açúcares e aminoácidos. Como vemos aqui, o gliceraldeído é o menor carboidrato com um centro de quiralidade. Este carbono está ligado a 4 substituintes diferentes. A projeção de Fischer coloca a molécula desta forma. Os grupos na vertical estão para trás do plano e os grupos na horizontal estão para frente do plano. Desta forma, nós colocamos o carbono mais oxidado na parte superior, ou seja, vai ser o carbono 1, os menos oxidados para baixo. Então, nós vemos aqui carbono 1, 2 e 3. Fischer convencionou chamar o gliceraldeído que tem hidroxila para a direita de D-gliceraldeído e o que tem a hidroxila para a esquerda de L-gliceraldeído. E isso foi transportado para os outros açúcares. Então, vemos aqui no caso da xilose. A xilose tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Quando se faz a projeção de Fischer, se coloca de novo o carbono mais oxidado para cima. Então, o primeiro carbono tem que ser este daqui, que é o mais oxidado. E para usar a mesma convenção do D e L, utilizada para o gliceraldeído, nós vamos considerar o carbono que tem o centro de quiralidade mais afastado do carbono 1. Então, aqui no caso vai ser este carbono, que é o carbono 4. Vemos aqui que no caso dessa xilose, a hidroxila está para a direita. Então, essa é a D-xilose. Neste caso, a hidroxila está para a esquerda. Então, esta é chamada de L-xilose. Nós temos que na natureza, a maioria dos açúcares são açúcares com a hidroxila para a direita, ou seja, são açúcares D. Então, os açúcares naturais produzidos pelas enzimas são todos da série D, ou seja, D-ribose, D-glicose, D-frutose. Todos eles pertencem à série D, o que significa que, na natureza, nós não temos a L-ribose, ou a L-glicose, ou a L-frutose. Essas substâncias, na forma L, são produzidas artificialmente e não por enzimas. Também quero chamar a atenção que o fato das substâncias serem D não significa que todas vão desviar a luz para a direita. O desvio da luz, ele independe se o composto é D ou L. Então, vemos aqui esse exemplo. A D-eritrose e a D-treose, elas duas desviam a luz para a esquerda. Então, são D, mas desviam para a esquerda. A mesma coisa a gente vai ver aqui. A D-frutose também é levógera, ou seja, também desvia a luz para a esquerda, enquanto a glicose é destrógena, desvia para a direita. Lembrar que o desvio da luz independe se é D ou é L. Aqui nós vamos ver que existem várias projeções para os açúcares. Na química orgânica, geralmente nós usamos a forma cadeira para a forma cíclica da glicose, mas vocês vão ver na bioquímica que se utiliza bastante a projeção de Haworth. Nessa projeção, a glicose apresenta essa estrutura planar, mas nós sabemos que ela não é planar, né? Nós estudamos na análise conformacional que, na verdade, ela é na forma cadeira. A conformação mais estável é a conformação cadeira. Porém, para uma simplificação, é utilizada a projeção de Haworth.
Como que nós fazemos para passar da projeção cadeira para essa outra projeção? Aqui nós temos o exemplo da galactose, começando pelo carbono 1. Se nós temos o grupo para baixo, aqui na projeção de Haworth, também está para baixo. Aqui nós temos para baixo de novo, para baixo, para cima, e assim por diante. Então vejam que os grupos mantêm a mesma forma como na cadeira. Quem está para baixo, aqui nessa projeção fica para baixo. Quem está para cima, para cima. A diferença entre elas é que na conformação cadeira, nós vamos ter uma distinção entre axial e equatorial e axial. Aqui de novo a projeção de Fischer. Lembrar que todos que estão na vertical estão para trás e na horizontal estão para frente do plano. Passando dessa projeção para essa, nós temos que a simplificação que Fischer fez, que é colocar apenas estas linhas retas, tem este significado. Então não podemos pensar a projeção de Fischer como uma projeção plana. Ela não é plana, ela tem este significado: grupos para frente na horizontal e para trás na vertical. Existe a projeção de Rosanov, que é uma projeção utilizada também para carboidratos, que fez uma grande simplificação. Vejam que ele pegou a parte que é oxidada, que é esse aldeído, e colocou simplesmente um círculo, e todas as hidroxilas são mostradas simplesmente como um traço. Então é uma projeção bem simplificada da projeção de Fischer. Olhando agora a questão da estereoquímica, no caso da glicose, nós vemos o seguinte: quando ela está na forma aberta, vão existir vários centros de quiralidade. Então vemos aqui, 1, 2, 3, 4. 4 centros de quiralidade quando a molécula está na forma aberta. Quando a glicose fecha para a forma cíclica, lembra que nós temos a alfa-glicose e a beta-glicose. Na forma fechada, nós vamos ter agora 1, 2, 3, 4, 5 estereocentros. A glicose na forma cíclica, ela tem 5 centros de quiralidade, enquanto na forma aberta ela tem 4 centros de quiralidade. Ou seja, quando ela fechou, criou mais um centro de quiralidade. Nós temos que a alfa-glicose ela tem uma rotação específica de mais 112 graus e a beta-glicose de mais 18,7 graus. Quando nós fazemos uma solução aquosa, seja de beta-glicose, seja de alfa-glicose, elas começam a se interconverter através da forma aberta, abrindo e fechando o anel, e no equilíbrio nós teremos 36% de alfa-glicose e 64% de beta-glicose. Quando elas chegam ao equilíbrio, a rotação específica não vai ser nem de uma nem da outra, e sim dessa mistura, com 36% de uma e 64% de outra. Então, a rotação específica vai ser de mais 52,7 graus. Por isso que é chamado de muta-rotação da glicose, porque a rotação específica ela muda quando se coloca uma dessas glicoses em solução, e vai ocorrer então este equilíbrio. Lembrando agora que o amido é formado de alfa-glicose e a celulose de beta-glicose. Eu havia mostrado no módulo anterior que as ligações beta-1,4 e alfa-1,4 vão fazer uma grande diferença para a estrutura tridimensional do polímero. Então, nós havíamos visto que o amido ele se enrola na forma de hélices, enquanto que a celulose ela forma feixes.
esses feixes formam placas que formam outros feixes maiores e vão formar a madeira. O interessante também aqui é observar que não só a ligação beta-1,4 e alfa-1,4 que permite a formação dessas formas macro tridimensionais. Temos também que a estereoquímica dos centros de quiralidade permitem que ocorra esta organização e possibilitam essas interações de hidrogênio entre as cadeias, tanto na celulose quanto aqui na forma helicoidal do amido. Os aminoácidos, exceto a glicina, possuem centros de quiralidade. Quando colocamos os aminoácidos na projeção de Fischer, nós colocamos o carbono mais oxidado na parte superior, o grupo amino, que é do carbono 2, para a esquerda ou para a direita, e o grupo R, que é o grupo com os outros substituintes. Então, fazendo uma comparação com o gliceraldeído, se o grupo amino estiver para a esquerda, vai ser um L-aminoácido, se estiver para a direita, é um D-aminoácido, como nós podemos ver aqui neste exemplo da alanina. Temos aqui o carbono mais oxidado, carbono 1, carbono 2 e o carbono 3 da alanina. Se tiver o grupo amino para o lado direito, é a D-alanina, e para o lado esquerdo é a L-alanina. Os aminoácidos que ocorrem tanto em seres humanos quanto em outros mamíferos são aminoácidos com o grupo amino para a esquerda, na projeção de Fischer, L-gliceraldeído e L-aminoácido. Como os aminoácidos naturais que ocorrem em mamíferos e na maioria dos seres vivos é da série L, nós temos que eles se unem para formar peptídeos e os peptídeos vão se alongando e formam as proteínas. Temos que na estrutura primária desses peptídeos vão ocorrer as ligações peptídicas e vai ocorrer já esse encadeamento da cadeia com os vários aminoácidos. Nas estruturas secundárias das proteínas, existem também formas muito organizadas, que é como a folha dobrada beta e a hélice alfa. Essa organização das cadeias peptídicas, ela requer que todos os aminoácidos sejam da mesma série, ou seja, da série L. Se por acaso um aminoácido enantiomérico, que seja D, é colocado em uma dessas cadeias peptídicas, não é possível formar uma estrutura tridimensional como essa. Então vejam que na natureza ocorreu uma evolução onde os aminoácidos da série L progrediram para formar peptídeos e proteínas e os carboidratos da série D evoluíram para formar os di e polissacarídeos. Então houve uma evolução na natureza para a seleção de aminoácidos L e carboidratos D.